O Nicolas é um jogador conhecido por ser artilheiro. Eu tenho muitas críticas, muitas ressalvas em relação ao Nicolas como jogador de Série B do Campeonato Brasileiro. Eu não considero o Nicolas um bom centroavante para um time que queira disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, algumas ressalvas precisam ser feitas. Por exemplo, o Paysandu, aliás, o Nicolas é um jogador que se destacou muito por conta da jogada aérea. Ele é muito bom de cabeça. Porém, em vários lances de contra-ataque, o Paysandu tenta colocar a bola esticada pro Nicolas nas costas dos zagueiros adversários. O Nicolas nunca vai ganhar essas bolas. Ele não é esse tipo de jogador. Ele não é jogador de partir no contra-ataque. Ele é jogador de fazer o pivô, jogar pro lado, correr pra área, esperar o cruzamento e aí, se vier nele, ele cabeceia. Se ele tiver num bom momento, ele vai fazer. Se não, fica nessa fase. Ele tava quase 1 ano sem marcar gol. E aí, o gol que ele marca é da forma que foi, né? Como você destacou. Uma bola que desvia nele e entra. Tem o fator sorte também, ou falta dela, que conta no futebol. Não pode ser excluído, mas também não pode ser usado para justificar todo o mau momento que o Paysandu vive. Salve, salve, rapaziada! Está começando mais um Podzão, nosso podcast de esportes aqui do portal Roma News, e hoje um episódio especial. Vamos debater a crise no Paysandu Esporte Clube e a lanterna que o Papão amarga na Série B de 2025. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Podzão. Hoje, mesa completa, recheada de convidados para a gente falar sobre essa situação que assola o Paysandu Esporte Clube. O Papão é o lanterna da Série B. O que está acontecendo nos bastidores do Paysandu? Por que o time não consegue render em campo? Luizinho Lopes é o grande culpado? É o elenco? É a diretoria? Tudo isso a gente vai trocar uma ideia hoje aqui no nosso Podzão. E como vocês estão vendo já, a nossa mesa está recheada. Hoje eu recebo aqui o Elias Felipe, nosso estagiário e também grande entendedor de futebol e de esporte, Portal Roma News. Salve, Elias, tudo bom, mano? Muito bom estar aqui contigo de novo, Alexandre. Bora falar sobre essa crise aí do Papão que tá feia. Outro aqui também, agora fazendo o debut aqui no nosso Podzão, né? Jorge Matheus Palheta. Jorge, obrigado por ter vindo participar com a gente também. Vai trocar uma ideia sobre essa situação do Paysandu na Série B, né, mano? Com certeza, né? Falar sobre o Paysandu e essa situação toda bem complicada, delicado. Também me estreando aqui, né? Primeira vez. Isso, seja bem-vindo. E também fazendo mais um debut, né? Duas estreias no nosso Podzão. André Gomes, repórter de esportes aqui do portal Roma News. Mais nova peça do nosso time esportivo aqui do Roma. Seja bem-vindo, Andrezinho. Tamo junto. Obrigado, Alexandre. É isso mesmo. Tem muita coisa quente acontecendo aí durante a semana sobre o Paysandu. Não só a lanterna, e tem muita coisa pra gente debater. Exatamente. Para quem não tá tão a par do que tá acontecendo no Paysandu, o Papão é o lanterna da Série B. O único time nessa segunda divisão que ainda não conseguiu vencer em 9 rodadas, né? A gente está se encaminhando já para a 10ª rodada. E uma crise, acho que sem precedente dos últimos anos do Paysandu, né? Talvez nem aquele último rebaixamento para a Série C e aquela eliminação para o Náutico lá em 2019 tenha sido tão preocupante quanto esse momento em que o Paysandu vem vivendo nessa Série B. O técnico Luizinho Lopes conseguiu uma vitória contra o Remo naquele segundo jogo da final do Parazão, mas para nível de estatística e do que vale mesmo, a vitória nem contou tanto porque o Remo acabou saindo campeão nos pênaltis, né? Mas na Série B, que é o assunto que a gente vai tratar exatamente, são 9 jogos com 4 empates e 5 derrotas. São números muito ruins. O Paysandu é o lanterna da Série B e a gente vai debater aqui, inclusive, algumas matérias que já publicamos, né, nos últimos dias sobre o Paysandu, e uma foi do Andrezinho, inclusive, que o Paysandu tem um aproveitamento de rebaixado, né, nessa Série B. Muito ruim o número do Paysandu. O Paysandu não chega a 20% de aproveitamento em termos de pontuação, e para você se safar, o número mágicos matemáticos e técnicos de futebol apontam 45 pontos. E é preciso um aproveitamento de praticamente 40%. O Paysandu está muito longe disso. E acho que pelos primeiros jogos, todo mundo estava com aquela impressão, né, de que em algum momento a vitória ia sair. Mas não saiu.
E a confiança é muito importante no futebol, não é? A gente vê o jogador que às vezes é bem aqui e quando tá com nível de confiança lá em cima, ele Sobe de aumenta nível, né? bastante o nível dele. E isso não tem acontecido no Paysandu, muito pelo contrário. O Paysandu, por exemplo, Novo Horizontino, os primeiros 25 minutos do Paysandu foram muito bons. Era um time que se postou muito bem defensivamente, partia no contra-ataque, mas não conseguiu fazer mais do que um gol. E aí, na única chance que o Novo Horizontino teve de fato, depois do gol do Paysandu, foi lá e empatou. Os adversários parece que precisam de muito pouco para conseguir afetar, para conseguir machucar o Paysandu dentro de campo. E isso mostra, evidencia que o time tá sem confiança. Tá sem confiança e naturalmente os resultados não aparecem. É até interessante isso que o Andrezinho falou, porque eu vinha percebendo isso, que parece que pro Paysandu fazer um gol é um Deus nos acuda, é um problema enorme e pro adversário sempre parece que é a coisa mais fácil do mundo. Tanto é que quando o Paysandu sai na frente em um jogo, a gente não fica esperando o Paysandu fazer o próximo e ter calma na partida. A gente fica esperando qual é o horário que o adversário vai fazer o gol dele e empatar o jogo e virar. Porque é esse o script, né, que vem acontecendo. O script que vem acontecendo e o jeito que a gente vê o ânimo do time do Paysandu como um todo em campo. O time do Paysandu a gente percebe em cada partida que é um time que tá cansado, tá desacreditado. A gente vê na fisionomia de jogadores, por exemplo, o Rossi, que ele dá um passe, o jogador não acompanha, ele não é aquele cara que fala, não, vamos lá, vamos continuar tentando. Não, ele baixa a cabeça, ele reclama, ele olha pro nada. Então, é um time que tá frustrado, de fato. E às vezes a gente fica até questionando se o problema é físico ou mental, né? A gente vê jogadores que entram ao decorrer da partida que já vem trazendo um problema. Por exemplo, o caso do Brian, né? Que ele entra em alguns jogos e acaba, às vezes, entregando a bola para o adversário e o adversário acaba fazendo o gol, seja o gol do empate ou o gol da virada, como no caso aconteceu com o América Mineiro, aconteceu até na final do Campeonato Paraense, foi uma falha do Brian. Por sorte, o Matheus Nogueira defendeu o pênalti. Mas, enfim, carrega essa desconfiança, como o Andrezinho disse aqui, entendeu? Então, o problema do Paysandu fica aquela questão. É psicológico? É físico? Qual que é o problema do Paysandu, entendeu? E esse roteiro dos jogos do Paysandu que o Elias explicou ainda agora, a gente consegue ver principalmente em 2 jogos, eu acho que eu destaco. Contra o América e contra o Novo Horizontino. Os 2 jogos fora de casa, o Paysandu abre o placar contra o América bem mais, né? Porque consegue abrir 2-0, uma vantagem considerável. Tem aquele papo de que 2-0 é resultado perigoso, mas 2-0 jogando em casa, faltando 10, 15 minutos para acabar o jogo, não pode tomar um empate. O Paysandu em menos de 5 minutos acaba tomando um empate naquele jogo. E agora contra o Novo Horizontino na última rodada também sai na frente, o gol vai até pro Nicolas, eu acho que foi do André Lima, mas na súmula o árbitro dá o gol pro Nicolas, e aí o Papão acaba pegando a virada com 3 gols. Dos 3, eu acho que o único que teve mérito mesmo do Novo Horizontino foi o primeiro. Os outros 2, a zaga entrega o gol praticamente pro Novo Horizontino, né? E mesmo no primeiro, o PK ele tem uma falha individual ele no tem lance, a falha não é? individual, Então, isso conta. Eu concordo com as críticas que há ao trabalho do Luizinho Lopes, mas tem algumas coisas que estão acima das possibilidades dele. Que culpa ele tem, por exemplo, que o Luan Freita ele tenta cortar uma bola e ela fica no pé do atacante, né? Pro Nathan Fogaça. Tem coisas assim que não tem como controlar. E aí a gente vê, por exemplo, algumas notícias, né, de que o Paysandu vai tentar trazer um psicólogo e tudo mais. Isso sempre é feito quando o time tá perdendo, quando o time tá lá embaixo. Tanto na Série C e na Série B. Ganhando, ninguém nem fala nisso, ninguém fala em psicólogo. Então, será que não era o ideal já ter esse psicólogo dentro do clube o ano inteiro? Efetivo do clube mesmo. Exatamente. Tanto se fala sobre saúde mental em todas as áreas. No esporte não é diferente. É importante também. Por que não tem esse profissional desde o início do ano? Porque só quando a coisa aperta que se fala em saúde mental dos jogadores. Então tudo isso conta também para o momento que o Paysandu vive. Falando em saúde mental, um assunto que começou a repercutir agora nesses últimos dias do Paysandu, depois da derrota para o Novo Horizontino, o presidente Roger Aguilera convocou uma coletiva de imprensa, um pronunciamento dele junto com o Frontini, que é o executivo de futebol recém-chegado, e ficou exposto ali. A gente publicou também uma matéria de um racha que poderia ter acontecido ali entre o Frontini e o Roger Aguilera. O Frontini diz que tem 2 jogadores encaminhados, mas ele levanta a dúvida de que o Paysandu pode ou não conseguir
atrair esses jogadores para vir a Curuzu. E aí o Roger intervém e fala assim, não, mas a gente vai conseguir resolver, não tem jeito, a gente vai trabalhar muito para que isso aconteça. Parece que os ânimos nos bastidores da Curuzu também estão muito alterados, né? Parece que tem um desencontro de ideias ali entre a direção e a parte de futebol que é liderada pelo Frontini, né, rapaziada? Com certeza, né? Ele destacou, o Roger, que o peso do clube, o peso da camisa tá em evidência e tudo mais, mas e o posicionamento na tabela? Será que também não interfere na decisão do atleta? A gente sabe que é difícil trazer uma boa contratação aqui para Belém. Muitos jogadores, ou alguns talvez, não querem vir jogar aqui, né? Então, se vier para um clube que está nessa situação na tabela do Campeonato Brasileiro, aí se torna mais complicado ainda, não acha? Vou dar exemplo do Matheus Davó, que era um jogador que o Paysandu claramente tinha interesse. Só que aí tu vai ver a questão do posicionamento da tabela. O cara tá jogando no Mirassol, tá na Série A. Beleza que ele é banco. Mas aí o Mirassol fala, olha, a gente não conta contigo, a gente vai te trocar ou vai te vender, vender teu passe. Pra onde tu prefere ir? Tu quer ir pra um time que tá brigando entre os 4 primeiros na Série B e tem chance de voltar pra Série A no ano que vem? Ou tu quer ir pra um time que tá brigando pra cair e tem chance de jogar a 3ª divisão no ano que vem? Eu acho que o Remo não deve ter nem feito uma oferta surreal a mais do que o Paysandu, mas o fato do Remo estar mais bem colocado no campeonato, claramente foi um critério para ele escolher o Remo em vez do Paysandu. E no início do ano a gente viu o contrário, não é? O Paysandu conseguiu trazer alguns jogadores que o Remo tinha interesse, conseguiu trazer esses jogadores e muitos deles não estão rendendo, O não é? próprio PK, né? PK, que a gente vai até falar, né, sobre a questão de como, se o elenco tá jogando da forma que deveria. Não que a gente esteja aqui para ensinar o Luizinho, mas tem alguns pontos que a gente precisa levantar. O PK era um jogador que ele era muito forte, avançando como lateral. E no Paysandu ele joga praticamente como um terceiro zagueiro, tentando ajudar na saída de bola. Beleza, a estratégia do treinador, mas será que isso não limita um jogador que tem uma característica conhecida, diferente ao longo da carreira? O Márcio Fernandes fez a mesma coisa também com o PK, né? Desde quando ele chegou, ele tem feito essa função. Os poucos bons minutos que eu considero que o PK fez foi quando... mais à frente mesmo, né? Foi quando ele foi mais à frente, quando o Luizinho recuou um volante entre os zagueiros e o PK teve mais liberdade para avançar. No próprio jogo contra o Novo Horizontino, antes da falha individual no primeiro gol do PK, do Novo Horizontino, o PK tava fazendo uma partida, não digo boa, mas estava ok. Ele estava subindo de produção na partida, não estava perdendo nada defensivamente, e aí veio a falha individual, enfim. Outro jogador também, o Nicolas. O Nicolas é um jogador conhecido por ser artilheiro. Eu tenho muitas críticas, muitas ressalvas em relação ao Nicolas como jogador de Série B do Campeonato Brasileiro. Eu não considero o Nicolas um bom centroavante para um time que queira disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, algumas ressalvas precisam ser feitas. Por exemplo, o Paysandu, aliás, o Nicolas é um jogador que se destacou muito por conta da jogada aérea. Ele é muito bom de cabeça. Porém, em vários lances de contra-ataque, o Paysandu tenta colocar a bola esticada para o Nicolas nas costas dos zagueiros adversários. O Nicolas nunca vai ganhar essas bolas. Ele não é esse tipo de jogador. Ele não é jogador de partir no contra-ataque. Ele é jogador de fazer o pivô, jogar para o lado, correr para a área, esperar o cruzamento e aí, se vier nele, ele cabeceia. Se ele tiver num bom momento, ele vai fazer. Se não, fica nessa fase. Ele tava quase 1 ano sem marcar gol. E aí, o gol que ele marca é da forma que foi, né? Como você destacou. Uma bola que desvia nele e entra. Tem o fator sorte também, ou falta dela, que conta no futebol. Não pode ser excluído, mas também não pode ser usado para justificar todo o mau momento que o Paysandu vive. Falando ainda sobre esse próximo jogo do Paysandu, o Papão vai encarar o Criciúma e já era um desejo da diretoria de levar esse jogo para Curuzu. Algumas coisas tinham impedido na última rodada, na penúltima rodada de um jogo ser na Curuzu, e agora a diretoria confirmou: o jogo será na Curuzu. Depois do jogo contra o Novo Horizontino,
A informação, inclusive, a gente tem que dar o crédito, né? É do Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará, de que as torcidas organizadas iriam fazer um protesto hoje, nesta quarta-feira, momento em que está sendo gravado esse podcast. Torcedores foram até o centro de treinamento do Paysandu e, segundo a diretoria bicolor, foi uma conversa amigável, né? Uma cobrança, mas em tom amigável, nada de protesto, quebra-quebra, nem nada. Eu, particularmente, tenho um receio muito grande de que, caso o pior aconteça com o Paysandu nesse jogo contra o Criciúma, um empate ou uma derrota, a torcida venha a protestar, e a gente já viu cenas de violência acontecerem na Curuzu, na Série C, inclusive, quando o Paysandu não conseguiu o acesso, me ajudem aí, puxar pela memória, contra o Ituano, exatamente, alguns anos atrás, cenas de violência na Curuzu, e me preocupa muito que esse jogo vá para Curuzu, e se o Paysandu não se sair bem, vai haver represália da torcida, isso certamente. No Mangueirão seria uma coisa em menor número, porque o Mangueirão tem um espaço um pouco mais amplo. Na Curuzu, muito apertadinho, a gente já viu invasão de gramado na Curuzu, o Paysandu já foi punido por brigas tanto na Curuzu quanto fora da Curuzu, e a gente reforça aqui para que o torcedor que vá a esse jogo vá para torcer, para apoiar o Paysandu, e quem quiser fazer confusão, enfim, a polícia tem que arcar com isso, mas que seja um jogo de paz e de tranquilidade para o Paysandu, apesar desses ameaços das torcidas organizadas, né? Eu entendo a ideia da diretoria de tentar colocar o jogo para Curuzu, porque a Curuzu, querendo ou não, ela é o caldeirão do Paysandu. Ali no Mangueirão, apesar de ser um estádio maior, mais bonito, a torcida fica meio que longe, então acaba que não consegue colocar aquela pressão tão grande no adversário. O problema é que a gente já viu em outros anos times do Paysandu que os próprios jogadores do Paysandu sentiam medo de jogar na Curuzu. Tanto é que teve temporadas que o Paysandu estava jogando na Curuzu e vinha de resultado ruim e acabou optando por colocar os jogos pro Mangueirão. Até para evitar essa questão também de tumulto. Como o Alexandre falou, é um lugar que é muito mais fácil de fazer um tumulto a Curuzu, porque o que separa a torcida dos jogadores é um vidro, que acaba sendo perigoso até pra gente que vai trabalhar lá. Eu já tive casos que eu tava na Curuzu quando teve problemas, que eu tive que dar um jeito ali de me proteger, porque o pessoal joga as coisas pra dentro do gramado, tenta entrar. Na vez que aconteceu que eu estava lá, conseguiram entrar no gramado, a polícia teve que cercar a gente, o jornalista estava lá. Então, de fato, é um problema e pode ser um problema se o Paysandu vier a perder esse jogo para o Criciúma, que é outro também que está brigando contra o rebaixamento, né? Então vai ser ali meio que o jogo dos desesperados. Uma briga direta, né? Criciúma e Paysandu. A Curuzu ela é considerada um amuleto da sorte para o Paysandu, querendo ou não. É um estádio onde o Paysandu já conquistou Série B, então acredito que é aquele começo de se pensar em uma reviravolta, né? Porque essa situação ruim do clube e tudo mais, mas existem esses riscos, exatamente, da torcida se revoltar e, enfim, ter um quebra-quebra ali. Eu pergunto então pra vocês, deveria ter jogo na Curuzu ou não? Eu acho que sim. Sim, apesar de ter o risco desse problema, eu acho que a Curuzu do clube, né? O clube pode mandar o jogo onde quiser, e eu acho que o Paysandu tá no seu direito de mandar o jogo na Curuzu. E se der certo pro Paysandu, excelente, mantém jogando na Curuzu, deu sorte, a pressão funcionou pro adversário, mantém jogo na Curuzu, não tem jeito. Agora, o problema é se o resultado não vier, né? Aí que é a grande questão. Fazendo também mais um questionamento para vocês, a gente fez uma outra matéria, inclusive, o Luizinho Lopes, no comando do Paysandu, ele tem mais derrotas do que vitórias. Se eu não estou enganado, são 8 ou 9 derrotas contra apenas 7 vitórias. E isso é uma estatística muito negativa, tanto para o técnico quanto para o time, porque quem sofre, no final das contas, é o time com baixo aproveitamento. Mas o Luizinho é culpado desse mau momento do Paysandu? Se sim, o quanto? Ou também tem todo um planejamento que veio antes, né? Com o Felipe Albuquerque, com o próprio Roger Aguilera, mais ou menos com o Márcio Fernandes, porque as informações que a gente tem é que o Márcio só baixava a cabeça e dava o ok para as contratações, e que quem estava à frente disso realmente era o Felipe Albuquerque. Olha, eu tenho minhas ressalvas, porque tudo bem, a gente diz assim, não foi o Luizinho Lopes que montou o elenco. Só que ele foi chamado para trabalhar e ele sabia o elenco que ele tinha. E ele aceitou trabalhar com esse elenco.
A partir do momento que tu começa a trabalhar e não começa a dar resultado, futebol é um esporte de resultados. Beleza, tu pode não ser o culpado, mas tu não tá sabendo trabalhar com o time que tu tem. Então eu vou ter que buscar alguém que consiga trabalhar com o time que eu montei. Mesmo que tu não seja culpado pela montagem do elenco. Então, isso a gente vê muito na torcida, né? Falando, porque o menor culpado é o Luizinho. Beleza, menor do culpado. Mas ele não se ausenta de culpa também. Porque a gente já viu umas escalações bem duvidosas do Luizinho Lopes fazendo em jogos que a gente não entendeu o porquê dele tá fazendo aquilo. Mas se ele colocou essa escalação, beleza, eu concordo que tem algumas opções que ele toma de fato que são questionáveis. Por exemplo, o Heverson na ponta. O Brian Borges até acho que ele pode fazer essa função, mas o Heverson na ponta pegou, acho que todo mundo de surpresa, não é? Mas o que ele poderia fazer mais? Porque todo jogo o Paysandu perde alguém por lesão, todo jogo o Paysandu tem pelo menos 3, 4, 5 jogadores no departamento médico. Quem volta não volta 100%. O Rossi é um desses jogadores. Inclusive, eu acho que essa frustração que a gente vê dele em campo é porque a gente viu uma queda física dele nos últimos meses por conta da sequência de lesões musculares que claramente ele não se recuperou totalmente. Mas o que o Luizinho Lopes poderia fazer? Porque eu olho pro banco, e eu tenho certeza que ele olha pro banco também, e ele pensa, o que eu posso fazer? Quem eu posso colocar? Porque é o elenco que ele tem. Foi montado o elenco dessa forma. O Paysandu montou um elenco para time europeu, para time que faz 50 jogos no ano. Não é realidade do futebol brasileiro, não é realidade. Elenco europeu, você tem 22 jogadores, dois jogadores para cada posição e completa com base. Aqui, a base não está preparada para entrar e jogar. Primeiro porque não se dá oportunidades nem no estadual, que era onde era para testar esses caras. E aí, como é que você vai chegar e colocar no nível super alto, com a base tendo falta de estrutura, falta de investimento. Falta de investimento geral, não é? Então, como é que você vai queimar jogadores? Você vai colocar um jogador ali da base no time titular na Série B, não vai bem, a torcida vai falar, o cara não presta. Mas não é o cara que não presta, é o time que realmente não apostou nele. Colocou porque tava no aperto, pra dizer que saíram várias matérias agora de que o Paysandu não aposta na base, não sei o quê. De fato, o Paysandu não tem apostado na base. Mas fazer essa aposta no momento que tá é pior. Vai prejudicar o futuro desses caras. Então, concordo, Luizinho tem culpa no cartório? Tem. Inclusive, toda entrevista que ele dá, ele fala isso. Ele assume. Só que quem ele vai colocar se todo jogo perde alguém? Pode ser que seja culpa da preparação física, pode ser que seja um acaso, pode ser, enfim, alguma outra justificativa. Mas eu não consigo encontrar justificativas para dizer que o Luizinho é o maior culpado ou que ele deveria ser demitido. Se ele for demitido e chegar outro, eu não sei se esse outro teria condições de dar resultado. Por isso que eu bato palmas pro Daniel Paulista, o que ele tem feito no Remo. Só que o que ele tem feito no Remo é raro. Não é a regra. O técnico não assume o time e do nada começa a subir de nível, digamos assim. E o Luizinho Lopes tem feito o que dá para fazer com esse elenco. Pois é, também esbarra naquela questão, né, que o Paysandu teve essa paralisação do Campeonato Paraense e acabou bagunçando o calendário do clube, né? O Paysandu teve que disputar a Copa Verde, Copa do Brasil, Campeonato Paraense e o início da Série B, 4 competições ao mesmo tempo, né? E aí vem aquela situação do cansaço, jogador se lesionando, tanto que o departamento médico do Paysandu vive trabalhando porque tem jogador lesionado, né? E aí complica demais tu ter um time ideal, tu conseguir ter um time que vai jogar o tempo todo, vai criar aquela liga, entendeu? E aí eu acho que, encaminhando aqui para o final da nossa conversa, que o nosso tempo está estourando, o torcedor do Paysandu se apoia na muleta, na esperança, na verdade, de que nessa próxima janela, que começa dia 2 de junho, o clube vai trazer alguns reforços e vai trazer mesmo, já anunciou o Ronaldo, inclusive, né? Volante, meio campista ali, deve anunciar mais algumas contratações,
mas aí o Paysandu esbarra em mais um problema. Também nessa coletiva do presidente Roger Aguilera, ele revelou ali que tem uma dívida com um clube que era detentor dos direitos do Kefel. Quem lembra do Kefel, né? Jogou ano passado pelo Paysandu, acho que atuou 2 partidas, passou grande parte do tempo no departamento médico, não atuou, e aí o Paysandu pode acabar caindo no transfer ban, que é uma punição da FIFA, onde se o clube tiver dívidas com outros clubes, ele será barrado de contratar. Então isso pode complicar ainda mais a situação do Paysandu. O Paysandu precisa desembolsar uma boa grana, inclusive para quitar essa dívida do Kefel. E eu fui procurar os dados deles ontem, inclusive. Tá super bem no time dele lá de Portugal. Parece que jogou 8 partidas, tem gol e tem assistência na conta. E aqui no Paysandu sumiu em campo, né? Ninguém nem lembra do Kefel. Ele também tá disputando, se eu não me engano, a 2ª divisão, né? De Portugal. Torrense. Dívida aí de mais de 1 milhão de reais, né? Acho que é por volta de 1,5 milhão de reais que o Paysandu tem essa dívida com o Kefel. Isso, e aí a gente... ele tá emprestado de volta pra lá, né? Ele foi emprestado pra lá pro time de Portugal e ainda e o Paysandu tem que continuar bancando parte do salário do Kefel. E aí a gente não tem como falar do planejamento da diretoria, não é? Que pra mim é principal culpada, Roger Aguilera, Felipe Albuquerque, que eu questiono até hoje, desde a primeira passagem dele, qual o currículo que o Felipe Albuquerque tem pra ele vir ser executivo de futebol de um time do tamanho do Paysandu. Ele tava no Barra de Santa Catarina, que era um time que estava na 3ª divisão do futebol local. E ele vem pro Paysandu direto. Não tem outra justificativa que não seja amizade. E aí, por conta de amizade, você vem trazendo alguns profissionais questionáveis e o Paysandu faz esse planejamento totalmente deficiente. E tá na situação que tá muito por conta disso. Novamente, repito, independente do técnico que fosse, na minha visão, o Paysandu estaria nessa situação, porque falta qualidade no elenco. Tem alguns jogadores que se destacam, como Rossi, Matheus Vargas, Matheus Nogueira quando está bem, mas falta qualidade no elenco como um todo. A Série B é uma maratona. E o Paysandu viveu já uma maratona antes mesmo da Série B aí. Praticamente no início da Série B, não é? Com vários jogos, como o Jorge destacou. Então, eu questiono a qualidade dos profissionais que o Paysandu trouxe para realizar esse planejamento. É verdade. O próprio Frontini, né, tava no Marcílio Dias também, um time que tava na 4ª divisão e o cara pega um gap, sobe 2 divisões de uma hora para outra, sem pôr em xeque aqui, até porque o Frontini também participou da formação do elenco do Vila Nova um tempo atrás, mas sai do Marcílio Dias para vir para o Paysandu, um time de Série B com outra proporção de camisa, de torcida principalmente. Essa é a situação do Paysandu que periga, realmente é muito perigosa a situação do Paysandu nessa Série B. Lembrando que o jogo tá marcado, o próximo duelo tá marcado para segunda-feira agora, dia 2 de junho, às 9 horas da noite, se eu não estou enganado, lá na Curuzu. A gente vai acompanhar todos esses bastidores do Paysandu até lá e, claro, também o jogo em tempo real, com lance a lance e imagens direto de lá do estádio da Curuzu. Meus amigos, muito obrigado pela participação nesse podzão de hoje. Elias, valeu, tamo junto, meu amigo. Tamo junto, até a próxima. Jorge, valeu pela estreia. Precisando Espero te ver mais vezes aqui no podzão, mano. Obrigado. Andrezinho, também obrigado pela estreia, mano. Você será a figura carimbada aqui nos nossos próximos... Nosso livro, nosso Biratã Leal. Valeu. E aos seguidores do Roma News, muito obrigado também. Segue a gente aqui nas redes sociais, tá? @RomaNewsOficial, se eu não falar isso, o Bento me dá uma escroteada mais tarde. Se inscreve também no nosso canal aqui no YouTube e acompanha, claro, as nossas coberturas de Remo Paysandu, Tudo na Luso Brasileira, Águia de Marabá, Ancelotti, CBF, Samir Chaldi, enfim, tudo a gente está acompanhando no portal Roma News. E deixa aqui também nos comentários o que tu achas dessa participação, por enquanto, pífia do Paysandu na Série B de 2025. A gente se vê numa próxima. Um abraço.